Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, com o nosso canal de dúvidas, a nossa playlist do canal do Instituto Newton Sebraga, que comenta e que explica e que tira as dúvidas dos nossos seguidores. Os nossos vídeos eles são normalmente baseados naquelas perguntas que nós recebemos dos nossos seguidores e que podem vir por e-mail, às vezes podem vir de outras formas, por exemplo, um comentário no Face ou mesmo no Instagram, e nós colocamos aqui para tirar essas dúvidas na forma de um vídeo e também eventualmente em posts. Então vocês que nos acompanham vão ter lá as dúvidas respondidas nesses vídeos, em nossos posts no Face e eventualmente também lá na nossa seção de dúvidas do site, em que nós temos uma enorme quantidade delas já respondidas, centenas delas. Então vamos às dúvidas desse nosso vídeo número 102, em que nós vamos tratar de um tema bastante interessante que é ainda adotado por muitos, que é a recepção de ondas curtas. Muita gente hoje em dia esqueceu que existe o rádio onda curta, porque não usa mais, usa a internet, usa a TV via cabo e não ouve mais o rádio daquela forma antiga. Mas tem muitos que gostam de ouvir estações de rádios do exterior e também ou porque moram em locais distantes dos grandes centros, onde a internet não chega, né? Ou ainda as formas convencionais de transmissão como o FM não chega. Então tem que apelar para a onda curta. Então vamos trabalhar um pouquinho nas respostas para esses nossos seguidores. A primeira pergunta vem de um seguidor que diz que gostaria de comprar uma antena direcional de ondas curtas. Hoje praticamente já não existe assim um mercado para esse tipo de antena. Então a gente tem que fabricar as antenas com materiais caseiros, com materiais que a gente tenha em casa, improvisar, vamos dizer, e fazer a antena lá do nosso jeito, né? Esticando um fio no telhado, enrolando uma bobina, ou ainda fazendo uma antena de quadro, né? A melhor forma de se ter uma antena direcional de ondas curtas hoje, principalmente para quem tem pequeno espaço, é através de uma antena de quadro. Como é que é essa antena de quadro? Você enrola, vamos dizer, num painel as espiras formando um plano. Nós temos lá no site artigos que explicam como montar esse tipo de antena. Não é difícil. E existem também antenas para você colocar no telhado, como antenas cúbicas, antenas com varetas. E existem aí muitos projetos, mas a maioria delas tem que ser montada pelo próprio amador, pelo próprio adepto da onda curta. Essa dúvida aparece com o número 712, lá no nosso site, na seção de dúvidas, se vocês quiserem ter mais detalhes lá. A segunda dúvida, ela vem de um seguidor que nos diz o seguinte, que ele gosta de ouvir as estações de ondas curtas, mas durante o dia ele tem uma recepção muito ruim. É normal isso. Por quê? As ondas curtas dependem das reflexões na ionosfera, quer dizer, aquela camada ionizada que está entre 80 e 400 km de altura envolvendo a Terra, que é onde as ondas refletem para atingir grandes distâncias. Então elas vão saltando, formando uma trajetória de saltos, e assim elas conseguem percorrer grandes distâncias, vencendo a curvatura da Terra, que impede que ondas diretas, como do FM, da TV, se propaguem a distâncias muito grandes. Então, o que acontece? Durante o dia, essa camada, essa ionosfera, ela é afetada pela radiação solar. Então, diminui a sua eficiência em determinadas faixas de onda. Então, as ondas curtas ficam seriamente afetadas por essa mudança de comportamento da ionosfera. E assim elas não podem se propagar a longas distâncias. A gente não consegue, então, receber determinadas estações que estão distantes em determinadas faixas de onda, né? Normalmente são afetadas aquelas faixas, né, inferiores da faixa de onda curtas, né, de 3 a 15 MHz. Um pouquinho acima de 15 MHz elas já são menos afetadas e a gente consegue, às vezes, ouvir estações distantes. Mas se você gosta de ouvir uma estação que transmite, por exemplo, em 7 MHz ou na faixa de 15 MHz, já vai ficar mais difícil você conseguir ouvir durante o dia, mesmo tendo uma boa antena e um bom receptor. Não é porque o seu receptor seja bom ou que você precise de uma antena melhor. É porque as ondas não chegam mesmo, elas não são refletidas pela ionosfera.
Essa dúvida está lá na nossa seção de dúvidas do site com o número 419, certo? Dúvida 419. E lá vocês podem ter, inclusive, muitas outras, né, relacionadas com ondas curtas. A terceira dúvida e a última desse nosso vídeo é a que fala de um leitor que gostaria de usar a faixa de ondas curtas do seu carro, do rádio do seu carro. Muitos rádios antigos de carros, mais aqueles que têm veículos já dos anos 70, mesmo dos anos 80, os rádios possuíam faixas de ondas curtas, porque essas faixas curtas eram usadas, principalmente no interior ou durante as viagens, porque aí você podia captar uma estação distante ou podia ouvir a estação durante um percurso mais longo da sua viagem. Só que também tinha o mesmo problema. Para ter uma boa recepção de ondas curtas, a gente precisa de uma boa antena, né? E tem que ser uma antena que esteja de acordo com o comprimento de onda da emissora recebida. Isso aí implica em uma antena de grandes dimensões e torna-se inviável no carro. Então, mesmo tendo um receptor muito sensível em seu carro, você não pode normalmente contar com uma antena que seja maior do que uma antena telescópica, daquelas usadas nos rádios antigos e nos radinhos atuais, mesmo de que tem uma faixa de onda curta e FM, aquelas varetinhas, né? Então não dá para ter uma antena grande hoje em dia que permita uma boa recepção na faixa de onda curta. Então nós temos que contar, para a recepção de onda curta no carro, que o sinal seja forte. E isso não ocorre sempre com todas as estações. Você vai conseguir sim usar o seu rádio de ondas curtas no carro, sob condições favoráveis, principalmente à noite, quando a propagação é melhor, e também quando tem a possibilidade de você sintonizar uma estação mais forte, né? Hoje em dia tem muitos ainda que gostam da faixa de ondas curtas. Eu sou um deles. Eu tenho um bom receptor de ondas curtas. Tenho na minha casa uma boa antena externa, mas aqui no apartamento eu não tenho uma antena que possa ser considerada boa para essa faixa. Mas eu consigo ouvir as minhas estações da Europa, estações dos Estados Unidos e até estações da China, pois eu coleciono os chamados QSLs, os cartões de verificações dessas estações, que vocês podem verificar no link. Deixem o seu like, consulte na descrição do vídeo mais informações que vocês podem ter sobre essas dúvidas e sobre nossa sessão, e aguarde que em breve estarei respondendo mais uma dúvida para vocês. Até logo!